Você quer mesmo que eu me ajoelhe na frente dessa mulher? Yara perguntou, com o rosto ainda ardendo depois do tapa. Berenice ergueu a taça de espumante como se brindasse ao vexame. Quero que você agradeça por ainda estar nesta casa. Renata pousou a mão na própria barriga e sorriu para os convidados. Ela já teve sua chance, Caio. Agora o seu lugar é ao meu lado. Os músicos pararam. As velas do almoço tremiam com o vento que vinha do jardim do solar das palmeiras. Nina, muda havia 2 anos, agarrou a barra do vestido de Yara com tanta força que rasgou a renda. Caio deu um passo à frente, mas Augusto segurou o braço do irmão, olhando para a porta do corredor interno, onde Damião surgia encharcado, com um envelope pardo contra o peito. Yara ainda sentia o gosto de sangue na boca quando Nina abriu os lábios, e num fio de voz que gelou a mesa inteira, disse a frase que ninguém naquela família estava preparado para ouvir. A vovó mentiu. E a tia Renata empurrou mamãe. Se essa história te tocar, comenta de onde está assistindo e me diz. Em quem você confiaria nessa mesa? Antes que a cidade despertasse por completo, Yara pensou em Olinda, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Yara Nogueira abria o ateliê de cerâmica, herdado da tia Celeste, antes do amanhecer, quando recebeu uma ligação urgente do Solar das Palmeiras, em Recife. Um painel de azulejos havia quebrado na véspera de um evento infantil. Da rua vinha o burburinho de buzinas, pregões e o cheiro do mar. Yara decidiu aceitar o serviço, apesar de Celeste sempre dizer que gente rica só chamava artesão humilde para remendo e humilhação. O problema era que, naquela casa, carinho e armadilha costumavam sentar à mesma mesa. Augusto escondia uma ferida antiga por trás de ironia barata e olhos sempre atentos. Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu, disse uma voz atrás dela. Só piso firme onde me chamam pelo nome. Não pelo preço, murmurou Yara. No solar, ela conheceu Nina, a filha silenciosa de Caio Marcondes, e percebeu que a menina reagia ao barro molhado como se reconhecesse uma língua secreta. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. O cheiro de verniz, sal e madeira antiga impregnava tudo. Nina observava tudo com um tipo de atenção que assustava os adultos. Quando não falava, organizava o mundo, e Yara começou a entender que a menina não estava vazia, estava abarrotada de informações. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Antes que a cidade despertasse por completo, Yara pensou em Recife, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Caio apareceu coberto de poeira da restauração da ala antiga da casa, pedindo desculpas pelo caos e explicando que a filha não falava desde a noite em que a mãe desapareceu no pier de Itamaracá. Até a prata sobre a mesa parecia mais afiada do que elegante. Berenice observava Yara dos degraus e comentava em voz alta que a artista de feira sempre enxergava oportunidade onde havia luto. Mas naquela família, silêncio nunca significava paz. Renata dominava a arte de chorar sem borrar o plano. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu, disse uma voz atrás dela. Só piso firme onde me chamam pelo nome. Não pelo preço, respondeu Yara. Yara respondeu sem baixar os olhos e prometeu consertar o painel até o pôr do sol. Nina, pela primeira vez em meses, segurou a mão de uma estranha. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. O piso frio devolvia os passos como se a casa repetisse cada decisão. Caio tentava manter a postura de homem prático, mas bastava o nome de Lígia roçar o ambiente para a musculatura do rosto endurecer. Ele não pedia piedade, pedia fatos, e era justamente isso que ninguém à sua volta parecia disposto a entregar. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia.
Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Com o cheiro de café e barro fresco no ar, Yara pensou no solar das palmeiras, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Durante o reparo, Nina moldou um passarinho de barro e o entregou a Yara. Na base do brinquedo, a menina riscou um círculo, uma porta e um pulso com pulseira vermelha. O cheiro de verniz, sal e madeira antiga impregnava tudo. Yara interpretou aquilo como um desenho infantil, mas o olhar assustado de Nina a fez guardar a peça. No solar, até os corredores pareciam escutar antes de denunciar. Yara conhecia a humilhação desde menina, mas não tinha aprendido a se curvar. Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu, uma voz atrás dela falou primeiro. Yara veio logo depois. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Caio percebeu a conexão e pediu que Yara voltasse semanalmente para oficinas com a menina. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. Até a prata sobre a mesa parecia mais afiada do que elegante. Berenice usava a casa como extensão do corpo. Mexia nos talheres, no tom dos criados, nos horários de cada um, como se controlar detalhes bastasse para impedir a verdade de entrar. Só que verdades antigas não batiam à porta. Elas rachavam a parede. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim, o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. O sol mal tinha raspado os telhados quando Yara pensou no mercado da Ribeira, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Celeste e Yara discutiram o convite. Celeste temia que a sobrinha se envolvesse com uma família famosa por esmagar quem não obedecia. Da rua vinha o burburinho de buzinas, pregões e o cheiro do mar. Yara lembrou que precisava salvar o ateliê, mas insistiu que não iria por dinheiro, iria porque Nina pedira sem falar. E era justamente quando tudo parecia banal que a crueldade escolhia a hora de aparecer. Yara conhecia a humilhação desde menina, mas não tinha aprendido a se curvar. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu. Uma voz atrás dela falou primeiro. Yara veio logo depois. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Enquanto compravam esmaltes, um homem de boné, Augusto, escutou a conversa e sorriu com ironia antes de sumir entre as bancas. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. O cheiro de verniz, sal e madeira antiga impregnava tudo. Renata surgia sempre bem penteada, bem informada e um segundo adiante de qualquer surpresa. Havia nela uma elegância agressiva, como se cada sorriso viesse embrulhado em lâmina fina. Yara não sabia ainda até onde aquela mulher seria capaz de ir, mas já intuía que piedade era um idioma que ela só fingia compreender. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Numa manhã abafada de maresia, Yara pensou no ateliê dela, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Na primeira oficina oficial, Nina entrou em pânico ao ouvir uma música antiga tocando no rádio. Ela derrubou uma bacia e se escondeu debaixo da mesa. O cheiro de verniz, sal e madeira antiga impregnava tudo. Yara desligou a música, sentou no chão e bateu de leve o dedo no barro, criando um ritmo simples, até a menina sair do esconderijo. E era justamente quando tudo parecia banal que a crueldade escolhia a hora de aparecer. Caio carregava o tipo de cansaço que envelhecia mais do que os anos. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu. Uma voz atrás dela não levantou a voz. Só piso firme, onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Yara respondeu sem desviar os olhos.
Caio, do outro lado da porta, assistiu à cena como quem via uma fresta de futuro depois de muito tempo em noite fechada. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. Até a prata sobre a mesa parecia mais afiada do que elegante. Augusto parecia viver de sarcasmo, cerveja e ausência, porém reparava em coisas que ninguém notava. O jeito como trancavam um armário, a hora exata em que Berenice trocava de perfume, o som do elevador antigo quando alguém subia para a ala fechada. Quem passava a vida sendo tratado como erro aprendia a ler rachaduras. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. O sol mal tinha raspado os telhados quando Yara pensou na cozinha do solar, mesmo antes de perceber que o dia já chegava, exigindo fôlego. Lourdes, a cozinheira, contou a Yara que Lígia, a esposa desaparecida de Caio, usava uma pulseira vermelha de contas de vidro e vinha brigando com Renata nas semanas anteriores ao sumiço. Até a prata sobre a mesa parecia mais afiada do que elegante. Berenice surgiu atrás delas e cortou a conversa, dizendo que morto merecia silêncio, não fofoca. Ali, cada gesto simples era tratado como ameaça por alguém à espreita. Renata dominava a arte de chorar sem borrar o plano. Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu, uma voz atrás dela falou primeiro. Yara veio logo depois. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Yara percebeu que naquela casa certas palavras eram proibidas não por dor, mas por medo. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. Até a prata sobre a mesa parecia mais afiada do que elegante. Nina observava tudo com um tipo de atenção que assustava os adultos. Quando não falava, organizava o mundo em figuras: chave, porta, água, pulseira, salto, pássaro. Yara começou a entender que a menina não estava vazia. Estava abarrotada de informações. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Sob um céu de nuvens pesadas, Yara pensou no bar do Recife antigo, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Augusto se apresentou a Yara sem dizer o sobrenome e avisou que ela deveria ir embora antes de virar mais um nome apagado na história do solar. Da rua vinha o burburinho de buzinas, pregões e o cheiro do mar. Ele falou com sarcasmo, mas deixou escapar detalhes demais sobre a rotina da casa, como alguém que conhecia os corredores por dentro. Ali, cada gesto simples era tratado como ameaça por alguém à espreita. Yara conhecia a humilhação desde menina, mas não tinha aprendido a se curvar. Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu, uma voz atrás dela falou primeiro. Yara veio logo depois. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Quando Yara o pressionou, ele pagou a conta dela e disse apenas: nem todo inimigo vem para ferir. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. Até a prata sobre a mesa parecia mais afiada do que elegante. Caio tentava manter a postura de homem prático, mas bastava o nome de Lígia roçar o ambiente para a musculatura do rosto endurecer. Ele não pedia piedade, pedia fatos. E era justamente isso que ninguém à sua volta parecia disposto a entregar. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. O sol mal tinha raspado os telhados quando Yara pensou na capela do solar, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Nina modelou em barro a miniatura de um pier, uma mulher caída e outra figura com salto fino.
Depois apagou a própria criação com violência. Até a prata sobre a mesa parecia mais afiada do que elegante. Yara fotografou os restos sem que ninguém visse. No solar, até os corredores pareciam escutar antes de denunciar. Berenice sorria com a elegância de quem perfumava a maldade antes de servi-la. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu. Uma voz atrás dela falou primeiro. Yara veio logo depois. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Caio admitiu que a polícia tratou o desaparecimento como acidente marítimo, mas ele nunca engoliu a versão porque o corpo de Lígia jamais apareceu. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Berenice usava a casa como extensão do corpo, mexia nos talheres, no tom dos criados, nos horários de cada um, como se controlar detalhes bastasse para impedir a verdade de entrar. Só que verdades antigas não batiam à porta. Elas rachavam a parede. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Com o cheiro de café e barro fresco no ar, Yara pensou no Fórum de Recife, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Berenice moveu discretamente um pedido de tutela compartilhada de Nina, alegando que Caio vivia obcecado pelo passado e era incapaz de dar estabilidade à filha. Até a prata sobre a mesa parecia mais afiada do que elegante. Renata, advogada da família, sorriu ao cumprimentar Yara no corredor e a chamou de professora do barro. O problema era que, naquela casa, carinho e armadilha costumavam sentar à mesma mesa. Nina parecia pequena demais para guardar tanto medo dentro do peito. Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu. Uma voz atrás dela não levantou a voz. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Yara respondeu sem desviar os olhos. Caio descobriu a manobra tarde demais e explodiu com a mãe no estacionamento, sob os olhos atentos dos funcionários. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. Da rua vinha o burburinho de buzinas, pregões e o cheiro do mar. Renata surgia sempre bem penteada, bem informada e um segundo adiante de qualquer surpresa. Havia nela uma elegância agressiva, como se cada sorriso viesse embrulhado em lâmina fina. Yara não sabia ainda até onde aquela mulher seria capaz de ir, mas já intuía que piedade era um idioma que ela só fingia compreender. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. O sol mal tinha raspado os telhados quando Yara pensou na praia de Boa Viagem, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Para aliviar a pressão, Yara levou Nina e Caio para uma caminhada cedo. Nina escreveu na areia a palavra porta e desenhou uma flecha para uma casa com janelas azuis. Até a prata sobre a mesa parecia mais afiada do que elegante. Caio reconheceu as janelas, um antigo galpão de sal, fechado desde a morte do pai. Ali, cada gesto simples era tratado como ameaça por alguém à espreita. Renata dominava a arte de chorar sem borrar o plano. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu. Uma voz atrás dela não levantou a voz. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Yara respondeu sem desviar os olhos. Antes que ele agisse, Berenice ligou exigindo que todos voltassem para o almoço em família, e Nina apagou o desenho com o pé, apavorada. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. O piso frio devolvia os passos como se a casa repetisse cada decisão. Augusto parecia viver de sarcasmo, cerveja e ausência, porém reparava em coisas que ninguém notava. O jeito como trancavam um armário, a hora exata em que Berenice trocava de perfume,
o som do elevador antigo quando alguém subia para a ala fechada. Quem passava a vida sendo tratado como erro aprendia a ler rachaduras. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Antes que a cidade despertasse por completo, Yara pensou no almoço de domingo, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Renata ocupou o lugar de Lígia na mesa como se nunca tivesse saído de perto da família. Ela serviu Nina, tocou no ombro de Caio, comentou com malícia que certas mulheres se aproximavam de crianças como atalho para homem viúvo. Até a prata sobre a mesa parecia mais afiada do que elegante. Yara quase foi embora, mas Nina segurou sua saia por baixo da mesa. Mas, naquela família, silêncio nunca significava paz. Yara conhecia a humilhação desde menina, mas não tinha aprendido a se curvar. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu, uma voz atrás dela falou primeiro. Yara veio logo depois. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Augusto chegou atrasado, chamando Renata de doutora do luto, e o clima rachou ainda mais. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Nina observava tudo com um tipo de atenção que assustava os adultos. Quando não falava, organizava o mundo em figuras. Chave, porta, água, pulseira, salto, pássaro. Yara começou a entender que a menina não estava vazia, estava abarrotada de informações. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Numa manhã abafada de maresia, Yara pensou em Olinda à noite, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Caio apareceu no ateliê pedindo desculpas por tudo. Em vez de flores, levou uma caixa com azulejos antigos quebrados, dizendo que queria vê-los renascer nas mãos dela. O piso frio devolvia os passos como se a casa repetisse cada decisão. Eles passaram horas separando cacos enquanto a chuva batia no telhado. A conversa saiu da superfície. Ele falou do medo de esquecer o rosto de Lígia. Yara falou da vergonha de crescer ouvindo que gente pobre sempre devia gratidão. O problema era que, naquela casa, carinho e armadilha costumavam sentar à mesma mesa. Yara conhecia a humilhação desde menina, mas não tinha aprendido a se curvar. Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu, uma voz atrás dela falou primeiro. Yara veio logo depois. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Quando quase se beijaram, Nina chamou por vídeo e interrompeu o instante. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. Até a prata sobre a mesa parecia mais afiada do que elegante. Caio tentava manter a postura de homem prático, mas bastava o nome de Lígia roçar o ambiente para a musculatura do rosto endurecer. Ele não pedia piedade, pedia fatos, e era justamente isso que ninguém à sua volta parecia disposto a entregar. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia, nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Antes que a cidade despertasse por completo, Yara pensou no corredor do fórum, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Renata informou que, sem uma prova concreta de ambiente familiar estável, o juiz poderia ampliar a presença de Berenice na criação de Nina. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Em desespero silencioso, Caio propôs um casamento civil de Fachá e Yara, válido por 1 ano, apenas até a audiência final. Ali, cada gesto simples era tratado como ameaça por alguém à espreita.
Renata dominava a arte de chorar sem borrar o plano. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu. Uma voz atrás dela não levantou a voz. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Yara respondeu sem desviar os olhos. Yara o acusou de transformar afeto em contrato. Caio não negou, mas admitiu que já não sabia mais separar uma coisa da outra. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. O cheiro de verniz, sal e madeira antiga impregnava tudo. Berenice usava a casa como extensão do corpo. Mexia nos talheres, no tom dos criados, nos horários de cada um, como se controlar detalhes bastasse para impedir a verdade de entrar. Só que verdades antigas não batiam à porta, elas rachavam a parede. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. O sol mal tinha raspado os telhados quando Yara pensou na casa de Celeste, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Celeste se enfureceu com a proposta, porém viu Nina dormindo no sofá, abraçada ao passarinho de barro, e cedeu ao perceber que a menina encontrara chão ao lado de Yara. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Ela impôs uma condição. Yara entraria nesse acordo sem baixar a cabeça para ninguém. O problema era que, naquela casa, carinho e armadilha costumavam sentar à mesma mesa. Augusto escondia uma ferida antiga, por trás de ironia barata, e olhos sempre atentos. Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu. Uma voz atrás dela falou primeiro. Yara veio logo depois. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Yara aceitou, com a sensação amarga de estar assinando uma porta e uma armadilha ao mesmo tempo. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Renata surgia sempre bem penteada, bem informada, e um segundo adiante de qualquer surpresa. Havia nela uma elegância agressiva, como se cada sorriso viesse embrulhado em lâmina fina. Yara não sabia ainda até onde aquela mulher seria capaz de ir, mas já intuía que piedade era um idioma que ela só fingia compreender. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Sob um céu de nuvens pesadas, Yara pensou no cartório de Santo Amaro, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. O casamento aconteceu de forma simples, com duas testemunhas, Celeste e Augusto, que surgiu de terno amarrotado e olhar cansado. O piso frio devolvia os passos como se a casa repetisse cada decisão. Renata descobriu ao ver a certidão chegando ao sistema e invadiu o cartório tarde demais. Ali, cada gesto simples era tratado como ameaça por alguém à espreita. Augusto escondia uma ferida antiga por trás de ironia barata e olhos sempre atentos. Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu. Uma voz atrás dela não levantou a voz. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Yara respondeu sem desviar os olhos. Na saída, Nina segurou a mão de Yara e, pela primeira vez, sorriu sem medo na frente da câmera de um celular. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. O cheiro de verniz, sal e madeira antiga impregnava tudo. Augusto parecia viver de sarcasmo, cerveja e ausência, porém reparava em coisas que ninguém notava. O jeito como trancavam um armário, a hora exata em que Berenice trocava de perfume, o som do elevador antigo quando alguém subia para a ala fechada. Quem passava a vida sendo tratado como erro, aprendia a ler rachaduras. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação.
Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Com o cheiro de café e barro fresco no ar, Yara pensou no solar das palmeiras, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Berenice reagiu como se o casamento fosse uma invasão. Mandou trocar os lençóis do quarto principal, chamou Yara de oportunista e exigiu acordo pré-nupcial completo. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Yara aceitou ler cada cláusula em voz alta na biblioteca e acrescentou uma frase sua. Não aceitaria humilhação diante de Nina. No solar, até os corredores pareciam escutar antes de denunciar. Renata dominava a arte de chorar sem borrar o plano. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu, soltou uma voz atrás dela. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço, disse Yara. Caio observou a coragem dela como quem percebia que o pacto frio acabava de ganhar sangue. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. Da rua vinha o burburinho de buzinas, pregões e o cheiro do mar. Nina observava tudo com um tipo de atenção que assustava os adultos. Quando não falava, organizava o mundo em figuras: chave, porta, água, pulseira, salto, pássaro. Yara começou a entender que a menina não estava vazia, estava abarrotada de informações. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim, o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Antes que a cidade despertasse por completo, Yara pensou na noite de São João em Caruaru, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. A família viajou para a festa por tradição. Entre bandeirolas, milho assado e fogueira, Nina se perdeu por alguns minutos. Da rua vinha o burburinho de buzinas, pregões e o cheiro do mar. Yara a encontrou no camarim do parque de diversões, tremendo diante de uma mulher ruiva de vestido verde que fugiu sem ser identificada. No solar, até os corredores pareciam escutar antes de denunciar. Berenice sorria com a elegância de quem perfumava a maldade antes de servi-la. Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu. Uma voz atrás dela não levantou a voz. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Yara respondeu sem desviar os olhos. Na volta para o hotel, Nina moldou no barro portátil um salto fino quebrado e uma pulseira vermelha partida ao meio. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. Da rua vinha o burburinho de buzinas, pregões e o cheiro do mar. Caio tentava manter a postura de homem prático, mas bastava o nome de Lígia roçar o ambiente para a musculatura do rosto endurecer. Ele não pedia piedade, pedia fatos, e era justamente isso que ninguém à sua volta parecia disposto a entregar. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Com o cheiro de café e barro fresco no ar, Yara pensou no quarto de hotel, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Caio e Yara discutiram sobre a ruiva. Ele queria reabrir a investigação. Yara temia que Renata percebesse que a menina estava lembrando. O piso frio devolvia os passos como se a casa repetisse cada decisão. A tensão virou proximidade. Eles se beijaram pela primeira vez, mas pararam antes de cruzar a última linha do contrato. E era justamente quando tudo parecia banal que a crueldade escolhia a hora de aparecer. Nina parecia pequena demais para guardar tanto medo dentro do peito. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu, soltou uma voz atrás dela. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço, murmurou Yara. Do corredor, alguém filmou a sombra deles atrás da cortina.
O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Berenice usava a casa como extensão do corpo. Mexia nos talheres, no tom dos criados, nos horários de cada um, como se controlar detalhes bastasse para impedir a verdade de entrar. Só que verdades antigas não batiam à porta, elas rachavam a parede. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a aproximação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia, nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Com o cheiro de café e barro fresco no ar, Yara pensou na audiência preliminar, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. No tribunal, Berenice posou como avó devotada e Renata insinuou que o casamento foi apressado demais para ser sincero. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Augusto depôs a favor do irmão e surpreendeu a todos ao dizer que Yara foi a primeira pessoa em 2 anos capaz de fazer Nina dormir sem pesadelos. O problema era que, naquela casa, Carinho e Armadilha costumavam sentar à mesma mesa. Caio carregava o tipo de cansaço que envelhecia mais do que os anos. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu, disse uma voz atrás dela. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço, sussurrou Yara. O juiz manteve Nina com Caio, mas marcou nova análise domiciliar e avisou que qualquer escândalo poderia mudar tudo. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. Da rua vinha o burburinho de buzinas, pregões e o cheiro do mar. Renata surgia sempre bem penteada, bem informada, e um segundo adiante de qualquer surpresa. Havia nela uma elegância agressiva, como se cada sorriso viesse embrulhado em lâmina fina. Yara não sabia ainda até onde aquela mulher seria capaz de ir, mas já intuía que piedade era um idioma que ela só fingia compreender. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Numa manhã abafada de maresia, Yara pensou na biblioteca, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Damião, o velho caseiro demitido do galpão de sal, invadiu discretamente a propriedade e pediu para falar com Yara. Entregou a ela metade de uma pulseira vermelha e uma chave enferrujada. Da rua vinha o burburinho de buzinas, pregões e o cheiro do mar. Ele disse que encontrou ambos no galpão na noite do desaparecimento de Lígia e que tentou contar a verdade, mas foi comprado para sumir. Mas naquela família, silêncio nunca significava paz. Berenice sorria com a elegância de quem perfumava a maldade antes de servi-la. Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu, uma voz atrás dela falou primeiro. Yara veio logo depois. Só piso firme onde me chamam pelo nome. Não pelo preço. Antes de explicar mais, seguranças o expulsaram a mando de Berenice. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Augusto parecia viver de sarcasmo, cerveja e ausência, porém reparava em coisas que ninguém notava. O jeito como trancavam um armário, a hora exata em que Berenice trocava de perfume, o som do elevador antigo quando alguém subia para a ala fechada. Quem passava a vida sendo tratado como erro, aprendia a ler rachaduras. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. O sol mal tinha raspado os telhados quando Yara pensou no galpão de sal em Itamaracá, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego.
Yara, Caio e Augusto foram ao local durante a madrugada usando a chave. No interior abandonado, encontraram um quarto improvisado, marcas antigas de contenção no ferro da cama e fragmentos de esmalte verde no chão. Da rua vinha o burburinho de buzinas, pregões e o cheiro do mar. Em uma parede descascada, Nina reconheceu um desenho infantil que fizera com a mãe meses antes do sumiço. O problema era que, naquela casa, Carinho e Armadilha costumavam sentar à mesma mesa. Renata dominava a arte de chorar sem borrar o plano. Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu. Uma voz atrás dela não levantou a voz. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Yara respondeu sem desviar os olhos. Caio quase desabou ao perceber que Lígia estivera ali viva depois do suposto acidente. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Nina observava tudo com um tipo de atenção que assustava os adultos. Quando não falava, organizava o mundo em figuras. Chave, porta, água, pulseira, salto, pássaro. Yara começou a entender que a menina não estava vazia, estava abarrotada de informações. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar, antes de esfregar sal nela. Numa manhã abafada de maresia, Yara pensou no hospital particular, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Renata apareceu com desmaio repentino e laudo nas mãos. Afirmava estar grávida de Caio, fruto de uma recaída ocorrida pouco antes do casamento com Yara. Até a prata sobre a mesa parecia mais afiada do que elegante. Berenice transformou o corredor em palco, chamando Yara de intrusa e exigindo espaço para a mãe do verdadeiro herdeiro. E era justamente quando tudo parecia banal que a crueldade escolhia a hora de aparecer. Augusto escondia uma ferida antiga por trás de ironia barata e olhos sempre atentos. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu. Uma voz atrás dela falou primeiro. Yara veio logo depois. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Caio negou a possibilidade e pediu o exame mais completo, mas a família já espalhava a notícia. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. O piso frio devolvia os passos como se a casa repetisse cada decisão. Caio tentava manter a postura de homem prático, mas bastava o nome de Lígia roçar o ambiente para a musculatura do rosto endurecer. Ele não pedia piedade, pedia fatos. E era justamente isso que ninguém à sua volta parecia disposto a entregar. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Sob um céu de nuvens pesadas, Yara pensou no solar. De madrugada, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Yara fez as malas em silêncio, ferida pela mentira ou pela chance de ela ser verdade. Nina acordou, viu as malas e entrou em pânico. O piso frio devolvia os passos, como se a casa repetisse cada decisão. Pela primeira vez, a menina emitiu um som inteiro. Não. O problema era que naquela casa, Carinho e Armadilha costumavam sentar à mesma mesa. Berenice sorria com a elegância de quem perfumava a maldade antes de servi-la. Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu. Uma voz atrás dela não levantou a voz. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Yara respondeu sem desviar os olhos. Yara desfez a mala chorando, abraçada à criança, enquanto Caio, do lado de fora, ouviu aquela sílaba como um pedido e um milagre. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. O piso frio devolvia os passos como se a casa repetisse cada decisão. Berenice usava a casa como extensão do corpo. Mexia nos talheres, no tom dos criados, nos horários de cada um,
como se controlar detalhes bastasse para impedir a verdade de entrar. Só que verdades antigas não batiam à porta, elas rachavam a parede. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, parais escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. O sol mau tinha raspado os telhados quando Yara pensou no consultório de confiança, mesmo antes de perceber que o dia já chegava, exigindo fôlego. Augusto levou Yara a uma médica antiga da família que analisou discretamente a cópia do exame. A profissional reconheceu incoerências de data e assinatura. Da rua, vinha o burburinho de buzinas, pregões e o cheiro do mar. Descobriu-se que Renata usou o cadastro de uma paciente com o mesmo sobrenome para forjar parte do laudo, mas naquela família, silêncio nunca significava paz. Caio carregava o tipo de cansaço que envelhecia mais do que os anos. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu. Uma voz atrás dela não levantou a voz. Só piso firme onde me chamam pelo nome. Não pelo preço, Yara respondeu, sem desviar os olhos. Augusto admitiu que odiava a mãe, mas não deixaria que Nina crescesse dentro de uma mentira maior do que a que destruiu sua própria vida. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Renata surgia sempre bem penteada, bem informada e um segundo adiante de qualquer surpresa. Havia nela uma elegância agressiva, como se cada sorriso viesse embrulhado em lâmina fina. Yara não sabia ainda até onde aquela mulher seria capaz de ir, mas já intuía que piedade era um idioma que ela só fingia compreender. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Sob um céu de nuvens pesadas, Yara pensou na varanda do solar, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Caio confrontou Renata, que desviou, chorou e mudou a tática. Disse estar com uma doença rara, por isso mentiu, porque não suportaria ser esquecida pela única família que teve. O cheiro de verniz, sal e madeira antiga impregnava tudo. Berenice abraçou Renata e acusou Caio de crueldade. A casa se dividiu entre pena e desconfiança. Mas, naquela família, silêncio nunca significava paz. Yara conhecia a humilhação desde menina, mas não tinha aprendido a se curvar. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu, uma voz atrás dela falou primeiro. Yara veio logo depois. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Yara percebeu que Renata trocava de máscara com a habilidade de quem ensaiou diante do espelho por anos. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. O cheiro de verniz, sal e madeira antiga impregnava tudo. Augusto parecia viver de sarcasmo, cerveja e ausência, porém reparava em coisas que ninguém notava. O jeito como trancavam um armário, a hora exata em que Berenice trocava de perfume, o som do elevador antigo, quando alguém subia para a ala fechada. Quem passava a vida sendo tratado como erro, aprendia a ler rachaduras. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Antes que a cidade despertasse por completo, Yara pensou no ateliê dela, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Entre azulejos secando, Celeste contou a Yara que reconheceu Renata criança numa antiga festa do solar. Ela era filha da governanta que desapareceu depois de uma briga com Berenice. Até a prata sobre a mesa parecia mais afiada do que elegante. A revelação mudou o eixo de tudo.
Renata não era só protegida da família. Crescera com ressentimento íntimo, como alguém que se achava roubada do lugar de sangue. Mas naquela família, silêncio nunca significava paz. Yara conhecia a humilhação desde menina, mas não tinha aprendido a se curvar. Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu, murmurou uma voz atrás dela. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço, soltou Yara. Yara entendeu que a disputa de Renata não era apenas por Caio, mas por pertencimento. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. Da rua vinha o burburinho de buzinas, pregões e o cheiro do mar. Nina observava tudo com um tipo de atenção que assustava os adultos. Quando não falava, organizava o mundo em figuras: chave, porta, água, pulseira, salto, pássaro. Yara começou a entender que a menina não estava vazia, estava abarrotada de informações. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Antes que a cidade despertasse por completo, Yara pensou na festa de inauguração da ala restaurada, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Renata vazou para jornalistas e convidados o contrato de casamento de Yara e Caio, projetando páginas ampliadas na parede durante o discurso. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Os presentes murmuraram, celulares subiram, Berenice fingiu indignação virtuosa. Yara ficou exposta como se fosse uma atriz barata num palco montado para seu linchamento. E era justamente quando tudo parecia banal que a crueldade escolhia a hora de aparecer. Nina parecia pequena demais para guardar tanto medo dentro do peito. Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu, uma voz atrás dela não levantou a voz. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Yara respondeu sem desviar os olhos. Caio rasgou a cópia na frente de todos e disse que o papel começou como acordo, mas a mulher ao lado dele ficou por escolha. Ainda assim, o escândalo alimentou o processo da tutela. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. O piso frio devolvia os passos como se a casa repetisse cada decisão. Caio tentava manter a postura de homem prático, mas bastava o nome de Lígia roçar o ambiente para a musculatura do rosto endurecer. Ele não pedia piedade, pedia fatos, e era justamente isso que ninguém à sua volta parecia disposto a entregar. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Com o cheiro de café e barro fresco no ar, Yara pensou no quarto de Nina, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. A menina voltou a ter pesadelos. Em vez de argila, passou a esconder bilhetes dentro do travesseiro. O piso frio devolvia os passos como se a casa repetisse cada decisão. Num deles, desenhou Berenice segurando uma chave e Renata com vestido verde no pier. Em outro, escreveu 2 letras tremidas, GS. O problema era que naquela casa, carinho e armadilha costumavam sentar à mesma mesa. Nina parecia pequena demais para guardar tanto medo dentro do peito. Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu, sussurrou uma voz atrás dela. Só piso firme onde me chamam pelo nome. Não pelo preço, disse Yara. Augusto reconheceu a sigla como Galpão do Sal, número antigo das chaves internas. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Berenice usava a casa como extensão do corpo. Mexia nos talheres, no tom dos criados, nos horários de cada um, como se controlar detalhes bastasse para impedir a verdade de entrar. Só que verdades antigas não batiam à porta, elas rachavam a parede. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação.
portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Antes que a cidade despertasse por completo, Yara pensou na capela vazia, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Yara encontrou Damião novamente. Ele revelou que viu Lígia ser levada desacordada para o galpão após discutir violentamente com Renata e Berenice sobre um envelope. O piso frio devolvia os passos como se a casa repetisse cada decisão. Segundo ele, Lígia dizia ter encontrado um testamento falso e prometia contar a Caio naquela noite. No solar, até os corredores pareciam escutar antes de denunciar. Renata dominava a arte de chorar sem borrar o plano. Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu, sussurrou uma voz atrás dela. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço, murmurou Yara. Damião guardou silêncio por medo de perder a única neta, que dependia de remédios pagos por Berenice. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Renata surgia sempre bem penteada, bem informada e um segundo adiante de qualquer surpresa. Havia nela uma elegância agressiva, como se cada sorriso viesse embrulhado em lâmina fina. Yara não sabia ainda até onde aquela mulher seria capaz de ir, mas já intuía que piedade era um idioma que ela só fingia compreender. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Numa manhã abafada de maresia, Yara pensou no escritório antigo do patriarca, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Vasculhando um móvel escondido atrás do altar da capela, Yara encontrou o tal envelope em um fundo falso. Não havia dinheiro nem ações, mas uma carta do falecido Orlando Marcondes, reconhecendo um erro com Augusto e deixando a administração da casa para Caio e Nina, sem qualquer cláusula contra outsiders. Até a prata sobre a mesa parecia mais afiada do que elegante. Anexa à carta, uma cópia grosseira de um adendo, claramente forjado, dando poderes totais a Berenice caso Caio se unisse a uma mulher sem linhagem. Mas naquela família, silêncio nunca significava paz. Renata dominava a arte de chorar sem borrar o plano. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu. Uma voz atrás dela não levantou a voz. Só piso firme, onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Yara respondeu sem desviar os olhos. Yara entendeu por que Berenice enlouquecia sempre que ouviam a palavra testamento. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Augusto parecia viver de sarcasmo, cerveja e ausência, porém reparava em coisas que ninguém notava. O jeito como trancavam um armário, a hora exata em que Berenice trocava de perfume, o som do elevador antigo quando alguém subia para a ala fechada. Quem passava a vida sendo tratado como erro, aprendia a ler rachaduras. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Sob um céu de nuvens pesadas, Yara pensou na estrada litorânea, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Ao voltar com a prova, o carro de Yara e Augusto foi atingido lateralmente por uma caminhonete sem placa. O veículo capotou num canavial. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Augusto empurrou Yara para fora segundos antes de o vidro estilhaçar no rosto dele. Ela saiu ferida. Ele ficou desacordado, repetindo apenas o nome da mãe entre os dentes. No solar, até os corredores pareciam escutar antes de denunciar. Nina parecia pequena demais para guardar tanto medo dentro do peito.
Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu, murmurou uma voz atrás dela. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço, murmurou Yara. No hospital, a polícia tratou como imprudência, mas Yara viu o salto verde de Renata refletido no corredor e soube que não foi acaso. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. Até a prata sobre a mesa parecia mais afiada do que elegante. Nina observava tudo com um tipo de atenção que assustava os adultos. Quando não falava, organizava o mundo em figuras: chave, porta, água, pulseira, salto, pássaro. Yara começou a entender que a menina não estava vazia, estava abarrotada de informações. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim, o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Antes que a cidade despertasse por completo, Yara pensou no hospital, ao amanhecer, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Augusto acordou com lapsos de memória e fraqueza. Berenice usou o acidente para posar de mãe desesperada, enquanto ordenava a Yara que entregasse tudo o que encontrara. Da rua vinha o burburinho de buzinas, pregões e o cheiro do mar. Yara recusou e escondeu a carta dentro de um painel de azulejos no ateliê. E era justamente quando tudo parecia banal que a crueldade escolhia a hora de aparecer. Caio carregava o tipo de cansaço que envelhecia mais do que os anos. Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu, soltou uma voz atrás dela. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço, atirou Yara. Caio, abalado, pediu que ela se afastasse da investigação. Yara explodiu. Se ela obedecesse, Nina seria criada entre monstros educados. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora. Mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. Da rua vinha o burburinho de buzinas, pregões e o cheiro do mar. Caio tentava manter a postura de homem prático, mas bastava o nome de Lígia roçar o ambiente para a musculatura do rosto endurecer. Ele não pedia piedade, pedia fatos. E era justamente isso que ninguém à sua volta parecia disposto a entregar. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Numa manhã abafada de maresia, Yara pensou na sala de terapia, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Nina finalmente conseguiu formar frases curtas com a psicóloga. Contou que na noite do pier viu a avó trancar a mãe no galpão e Renata empurrou Lígia depois de uma briga por causa de papéis e de um exame de DNA. Até a prata sobre a mesa parecia mais afiada do que elegante. Caio desmoronou ao ouvir o relato gravado. O exame de DNA indicava que ele não era filho biológico de Orlando, o patriarca. Augusto era o único herdeiro de sangue. O problema era que, naquela casa, carinho e armadilha costumavam sentar à mesma mesa. Nina parecia pequena demais para guardar tanto medo dentro do peito. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu, uma voz atrás dela falou primeiro. Yara veio logo depois. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Berenice teria destruído Lígia para impedir que a verdade separasse os filhos e arruinasse a fachada perfeita da família. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Berenice usava a casa como extensão do corpo. Mexia nos talheres, no tom dos criados, nos horários de cada um, como se controlar detalhes bastasse para impedir a verdade de entrar. Só que verdades antigas não batiam à porta, elas rachavam a parede. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia.
nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Com o cheiro de café e barro fresco no ar, Yara pensou na casa de Celeste, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. A revelação mudou até o sentido do ódio de Berenice por Augusto. Ela o humilhara a vida inteira para compensar o medo de ele descobrir que era o filho legítimo do homem que a desprezava. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Celeste insistiu que todos entregassem logo as provas à polícia. Yara concordou, mas sabia que Berenice ainda tinha influência suficiente para esmagar testemunhas se não houvesse confissão pública. No solar, até os corredores pareciam escutar antes de denunciar. Augusto escondia uma ferida antiga por trás de ironia barata e olhos sempre atentos. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu, uma voz atrás dela falou primeiro. Yara veio logo depois. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Caio decidiu montar uma última cena. O almoço de aniversário da mãe, com toda a família reunida. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Renata surgia sempre bem penteada, bem informada, e um segundo adiante de qualquer surpresa. Havia nela uma elegância agressiva, como se cada sorriso viesse embrulhado em lâmina fina. Yara não sabia ainda até onde aquela mulher seria capaz de ir, mas já intuía que piedade era um idioma que ela só fingia compreender. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Antes que a cidade despertasse por completo, Yara pensou nos preparativos do almoço, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Renata reapareceu maquiada e dócil, alegando ter desistido de qualquer disputa. Berenice exigiu que Yara comparecesse como esposa decorativa, para evitar comentários externos. O cheiro de verniz, sal e madeira antiga impregnava tudo. Damião, escondido no jardim, aguardava sinal com o envelope. A psicóloga trazia em sigilo a gravação autorizada de Nina. Augusto, ainda tonto, decidiu enfrentar a mãe pela primeira vez sem se curvar. No solar, até os corredores pareciam escutar antes de denunciar. Yara conhecia a humilhação desde menina, mas não tinha aprendido a se curvar. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu, soltou uma voz atrás dela. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço, sussurrou Yara. Yara sentiu medo, mas entrou no vestido simples que Celeste costurou e repetiu para si mesma que vergonha não matava, mentira matava. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Augusto parecia viver de sarcasmo, cerveja e ausência, porém reparava em coisas que ninguém notava. O jeito como trancavam um armário, a hora exata em que Berenice trocava de perfume, o som do elevador antigo quando alguém subia para a ala fechada. Quem passava a vida sendo tratado como erro, aprendia a ler rachaduras. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Numa manhã abafada de maresia, Yara pensou no almoço de aniversário, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. A cena do Hulk aconteceu. Berenice deu um tapa em Yara, Renata posou de vítima e Nina falou diante de todos. O salão congelou. O piso frio devolvia os passos como se a casa repetisse cada decisão. Damião entregou o envelope. Caio acionou o áudio gravado de Nina. Augusto chamou a polícia, já posicionada no portão. E era justamente quando tudo parecia banal que a crueldade escolhia a hora de aparecer. Renata dominava a arte de chorar sem borrar o plano.
Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu, soltou uma voz atrás dela. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço, atirou Yara. Berenice tentou inverter dizendo que a neta fora manipulada, mas tremeu ao ver a metade da pulseira vermelha encaixar na outra metade que Yara tirou da bolsa. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. As janelas altas deixavam entrar uma luz dura, dessas que revelavam poeira e segredos. Nina observava tudo com um tipo de atenção que assustava os adultos. Quando não falava, organizava o mundo em figuras: chave, porta, água, pulseira, salto, pássaro. Yara começou a entender que a menina não estava vazia, estava abarrotada de informações. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. O sol mal tinha raspado os telhados quando Yara pensou na explosão da verdade, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Pressionada, Renata acusou Berenice de ter planejado o sequestro de Lígia apenas para recuperar o exame de DNA e o testamento verdadeiro. Berenice rebateu, dizendo que Renata foi quem a empurrou no pier quando a discussão fugiu do controle. O cheiro de verniz, sal e madeira antiga impregnava tudo. Renata, em desespero, admitiu ter levado Lígia ao galpão e fingido ajudá-la, mas disse que nunca quis matá-la. Caio perguntou onde estava o corpo. O silêncio dela respondeu antes das palavras. O problema era que, naquela casa, Carinho e Armadilha costumavam sentar à mesma mesa. Augusto escondia uma ferida antiga por trás de ironia barata e olhos sempre atentos. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu, soltou uma voz atrás dela. Só piso firme onde me chamam pelo nome. Não pelo preço, sussurrou Yara. A polícia levou as duas, e o solar ecoou um choro antigo, como se a casa enfim cuspisse o veneno guardado nas paredes. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. O piso frio devolvia os passos, como se a casa repetisse cada decisão. Caio tentava manter a postura de homem prático, mas bastava o nome de Lígia roçar o ambiente para a musculatura do rosto endurecer. Ele não pedia piedade, pedia fatos, e era justamente isso que ninguém à sua volta parecia disposto a entregar. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Antes que a cidade despertasse por completo, Yara pensou no depois da queda, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. A imprensa cercou o portão, mas Caio decidiu não esconder mais nada. Em entrevista curta, admitiu o casamento por contrato e disse que aprendera tarde que amor nenhum sobrevivia quando a verdade era tratada como ameaça. O cheiro de verniz, sal e madeira antiga impregnava tudo. O juiz reviu imediatamente o caso de Nina e manteve a guarda exclusiva com Caio, reconhecendo Yara como figura afetiva essencial. O problema era que, naquela casa, Carinho e Armadilha costumavam sentar à mesma mesa. Berenice sorria com a elegância de quem perfumava a maldade antes de servi-la. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu, uma voz atrás dela não levantou a voz. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Yara respondeu sem desviar os olhos. Augusto recebeu a carta do pai e, em vez de reivindicar poder, entregou a administração do solar ao irmão com uma única exigência: que a casa nunca mais fosse usada para encobrir violência. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. Da rua vinha o burburinho de buzinas, pregões e o cheiro do mar. Berenice usava a casa como extensão do corpo. Mexia nos talheres, no tom dos criados, nos horários de cada um, como se controlar detalhes bastasse para impedir a verdade de entrar.
Só que verdades antigas não batiam à porta, elas rachavam a parede. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Numa manhã abafada de maresia, Yara pensou em luto e reconstrução, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Dias depois, mergulhadores encontraram restos de tecido e os objetos de Lígia próximos ao antigo pier. A família fez uma despedida tardia na capela restaurada. Da rua vinha o burburinho de buzinas, pregões e o cheiro do mar. Nina depositou o passarinho de barro sobre o altar e falou baixinho com a mãe, sem travar a voz. Mas, naquela família, silêncio nunca significava paz. Caio carregava o tipo de cansaço que envelhecia mais do que os anos. Você sempre entra em lugar alheio como se o chão fosse seu. Uma voz atrás dela falou primeiro. Yara veio logo depois. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Yara, ao lado de Caio, percebeu que amor maduro não apagava mortos nem varria ruínas para debaixo do tapete. Ele aprendia a viver sem mentir para elas. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. Da rua vinha o burburinho de buzinas, pregões e o cheiro do mar. Renata surgia sempre bem penteada, bem informada e um segundo adiante de qualquer surpresa. Havia nela uma elegância agressiva, como se cada sorriso viesse embrulhado em lâmina fina. Yara não sabia ainda até onde aquela mulher seria capaz de ir, mas já intuía que piedade era um idioma que ela só fingia compreender. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Sob um céu de nuvens pesadas, Yara pensou em uma nova rota, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Berenice e Renata aguardavam julgamento. Fora da prisão, velhos aliados desapareceram. Dentro de casa, Lourdes voltou a cantar na cozinha. Celeste abriu oficinas de azulejo para meninas do bairro e Augusto transformou o galpão de sal num centro de memória para mulheres em situação de violência. Até a prata sobre a mesa parecia mais afiada do que elegante. O solar das palmeiras deixou de ser vitrine de sobrenome e virou espaço vivo, com portas abertas para a cidade. O problema era que, naquela casa, carinho e armadilha costumavam sentar à mesma mesa. Augusto escondia uma ferida antiga por trás de ironia barata e olhos sempre atentos. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu. Uma voz atrás dela não levantou a voz. Só piso firme, onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Yara respondeu sem desviar os olhos. Caio pediu que o antigo quarto principal fosse desmontado. Ele queria começar do zero, sem fantasmas decorados. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. Até a prata sobre a mesa parecia mais afiada do que elegante. Augusto parecia viver de sarcasmo, cerveja e ausência, porém reparava em coisas que ninguém notava. O jeito como trancavam um armário, a hora exata em que Berenice trocava de perfume, o som do elevador antigo quando alguém subia para a ala fechada. Quem passava a vida sendo tratado como erro, aprendia a ler rachaduras. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Numa manhã abafada de maresia, Yara pensou em um fim convincente, mesmo antes de perceber que o dia já chegava exigindo fôlego. Meses mais tarde, numa tarde de chuva fina em Olinda, Caio procurou Yara no ateliê com os sapatos sujos de barro e nenhum papel nas mãos. O cheiro de verniz, sal e madeira antiga impregnava tudo. Ele não trouxe contrato, promessa grandiosa nem anel herdado.
Só um azulejo pintado por Nina com 3 figuras de mãos dadas diante do mar e a palavra casa. Mas, naquela família, silêncio nunca significava paz. Augusto escondia uma ferida antiga por trás de ironia barata e olhos sempre atentos. Você sempre entra em lugar alheio, como se o chão fosse seu. Uma voz atrás dela falou primeiro. Yara veio logo depois. Só piso firme onde me chamam pelo nome, não pelo preço. Yara riu chorando. Quando o beijo aconteceu, não havia plateia, nem música, nem humilhação escondida atrás da cortina. Só barro, chuva, cheiro de café e a certeza de que, dessa vez, ninguém precisaria se ajoelhar para ser escolhido. O gesto pareceu pequeno a olhos de fora, mas, para quem vivia cercado de máscaras, aquilo abria uma fresta. Da rua vinha o burburinho de buzinas, pregões e o cheiro do mar. Nina observava tudo com um tipo de atenção que assustava os adultos. Quando não falava, organizava o mundo em figuras: chave, porta, água, pulseira, salto, pássaro. Yara começou a entender que a menina não estava vazia. Estava abarrotada de informações. Em vez de mergulhar em explicações longas, o dia empurrava todos para a próxima ação. Portas abrindo, telefones tocando, papéis escondidos, respirações presas, alguém observando por trás do vidro. Assim o solar seguia. Nunca deixava uma ferida cicatrizar antes de esfregar sal nela. Caio começou a notar pequenas mudanças que não admitia em voz alta. A filha o procurava com menos pânico. O solar, quando Yara caminhava por ele, parecia menos mausoléu e mais casa. Isso o assustava porque, para amar de novo, ele precisaria aceitar que o luto já não era a única coisa viva ali. O que unia aquelas pessoas não era apenas parentesco, era um pacto podre de aparências. No café da manhã, falavam de missas, jardins e compromissos sociais. À tarde, espionavam corredores, apagavam mensagens, trocavam chaves, sondavam alianças. À noite, cada um dormia com um medo diferente de ser desmascarado. Daquela noite em diante, Yara passou a medir o tempo não pelos dias, mas pelos sustos. Um bilhete escondido, um olhar de Nina para a escada proibida, o jeito como Berenice interrompia qualquer conversa que chegasse perto demais do passado. Nada vinha isolado, cada pista parecia chamar a próxima. Yara percebeu cedo que sobreviver naquela casa exigia mais do que coragem. Exigia ritmo, saber quando calar para ouvir melhor, quando provocar, quando fingir recuo, quando proteger Nina antes que a menina virasse moeda nas mãos de adultos rancorosos. Enquanto isso, Renata acelerava o próprio teatro. Um desmaio a mais, uma lágrima na hora exata, um toque calculado no braço de Caio, um comentário venenoso lançado como quem oferecia conselho. Ela nunca atacava sem plateia. Humilhar era sua forma favorita de marcar território. Na semana que antecedeu a audiência final, a casa parecia respirar em espasmos. Lourdes trocava pratos de lugar porque jurava que a prataria antiga atraía briga. Celeste insistia para que Yara carregasse 1/3 no bolso, mas Yara preferia a metade da pulseira vermelha, quente na mão, como se concentrasse o último pulso de Lígia. Nina se recusava a dormir com a luz apagada e só relaxava quando escutava o barulho da roda de oleiro no ateliê. Caio passou a dirigir até Olinda sem avisar, apenas para ficar alguns minutos parado vendo Yara trabalhar. Não levava pedidos, levava exaustão, e ela já sabia reconhecer o silêncio dele como quem reconhecia maré ruim antes da água subir. Em outra noite, Augusto apareceu com o rosto marcado pelo cinto de segurança do acidente e um maço de cigarros que não acendeu. Sentou na escadaria do ateliê e falou do pai como quem abria uma gaveta enferrujada. Orlando, contou ele, sabia amar de forma miserável, distribuía promessas, testava lealdades, alimentava competição entre os filhos e depois fingia surpresa diante dos estragos. Berenice aprendera com ele a transformar carência em instrumento. Ela me criou me chamando de herdeiro quando queria me usar e de bastardo quando queria me ferir, confessou. Yara ouviu sem interromper. Entendeu ali que, no solar, a violência não começara com Renata nem com o desaparecimento de Lígia. Era um idioma antigo, passado de sala em sala, de casamento em casamento.
Renata, por sua vez, deixou de atacar apenas nos salões e invadiu o bairro de Yara. Mandou flores sem assinatura para o ateliê. Contratou uma conhecida para fingir encomenda e fotografar o interior do lugar. Apareceu na feira de artesanato com vestido branco em pleno meio-dia, como se quisesse anunciar luto e casamento ao mesmo tempo. Parou diante da banca de Celeste, pegou um azulejo recém-pintado e perguntou, com doçura estudada, quanto custava aprender a parecer legítima. Celeste respondeu que não vendia milagre. A resposta arrancou risos de quem estava perto, e Renata saiu sem gritar, o que era pior. Quando ela se calava, era porque estava guardando veneno para a ocasião mais pública. Nem todo embate, porém, explodia em voz alta. Houve manhã em que Berenice entrou no quarto de Yara, enquanto ela ainda fechava os botões do vestido, e simplesmente começou a abrir janelas, arrumar almofadas e trocar objetos de lugar, como se a nova moradora não passasse de um móvel mal posicionado. Sem pedir licença, segurou o frasco de perfume de Yara, cheirou e disse que cheiros doces costumavam grudar em casas de gente pobre por anos. Yara fechou o último botão, tomou o vidro da mão da sogra e respondeu que o problema daquela casa nunca fora o cheiro de açúcar, mas o de mofo por trás da madeira nobre. Berenice saiu sorrindo, mas apertando tanto a alça da bolsa que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando a notícia do falso exame de gravidez começou a circular discretamente entre empregados e conhecidos, Renata mudou de pele outra vez. Apareceu com um lenço na cabeça e uma pasta de resultados médicos que falavam em tumor, tratamentos, urgência, sofrimento solitário. A performance comoveu gente suficiente para que Berenice voltasse a chamá-la de menina da casa. Só que a médica indicada por Augusto desmontou as datas e carimbos com uma frieza que nenhum choro conseguia enfrentar. Doença séria não é fantasia para segurar homem, ela disse. Renata não discutiu. Apenas guardou o papel, como atriz que já sabia que aquela cena fracassara e precisava trocar correndo de figurino para a próxima. Nina foi quem mais entendeu a mudança do clima, mesmo antes dos adultos. Em vez de brincar de casinha ou escola, passou a brincar de tribunal. Sentava bonecos em fila, colocava um passarinho de barro diante deles e batia numa tampa de panela como se fosse martelo. Às vezes apontava o dedo para uma boneca de vestido verde e outra de coque impecável. Depois escondia ambas numa caixa escura. Yara sentava no chão e seguia a lógica da menina sem forçar palavras. Quando Nina cansava, encostava a testa no ombro dela. Era naquele peso miúdo que Yara media o tamanho da responsabilidade que havia escolhido carregar. Caio também mudou. Deixou de se refugiar apenas na restauração das paredes e passou a reparar na própria vida doméstica. Descobriu que gostava do jeito como Yara prendia o cabelo com lápis quando as mãos estavam sujas de esmalte, do barulho das xícaras no fim da tarde, do fato de Nina dormir melhor depois de ouvir histórias sem princesas obedientes. Certa noite, ele encontrou um caderno onde Yara rabiscava padrões para novos azulejos e entre folhas de teste viu desenhadas 3 palavras: casa, medo, saída. Não perguntou nada. Apenas pegou um lápis e escreveu ao lado: chegada. O gesto foi pequeno e enorme. Às vezes é assim que o amor começa depois do trauma, não em promessas, mas em anotações divididas. Houve ainda o jantar em que um padre amigo da família apareceu para benzer a casa depois dos escândalos. Berenice vestiu seda azul. Renata falou baixo. Caio mal tocou na taça e Augusto chegou atrasado, arrastando uma cadeira como quem desafiava o silêncio por esporte. O padre pediu perdão, reconciliação e verdade. A palavra verdade caiu sobre a mesa com mais peso do que a comida. Yara percebeu o reflexo de Berenice na prata do centro. A matriarca mantinha o sorriso, mas o maxilar pulsava. Na hora da oração final, Nina enfiou a mão no bolso do vestido e colocou no prato do padre a pequena chave enferrujada do galpão. Ninguém comentou. Mesmo assim, foi como se a noite inteira tivesse sido atravessada por uma sirene muda. Depois do acidente na estrada, Augusto passou alguns dias entre delírio e lucidez. Chamava a mãe de senhora, nunca de mãe, e perguntava por portas trancadas que só existiam na infância dele.
contou a Yara, numa madrugada de soro pingando, que quando era menino ouviu Berenice dizer a uma amiga que filhos serviam melhor quando competiam por migalhas de aprovação. Yara escutou aquilo e pensou em quantas crueldades se mantinham de pé porque eram enfeitadas com a linguagem da família. Quem batia chamava de correção, quem manipulava chamava de cuidado, quem apagava evidência chamava de proteção do nome. O nome, no caso deles, tinha sido o maior cúmplice. Celeste, do seu jeito menos polido e mais necessário, virou espécie de general invisível na reta final. Organizou testemunhas, guardou cópias, mandou fazer 3 duplicatas do envelope verdadeiro, escondeu uma na imagem oca de um santo, outra dentro do forno desligado do ateliê e a terceira sob a capa de um álbum de receitas. Rico adora cofre. Pobre esperta esconde documento no lugar onde ninguém com arrogância põe a mão, dizia. Também foi ela quem costurou o vestido de Yara para o almoço decisivo. Nada de grife, nada de brilho excessivo. Um tecido firme, claro, sem submissão nem fantasia, como se a roupa dissesse sozinha. Ela não veio pedir licença, veio permanecer inteira. Damião oscilava entre culpa e coragem. Havia vendido o próprio silêncio para manter a neta viva, e essa dívida moral o corroía mais do que qualquer ameaça. Quando aceitou comparecer ao almoço, tremeu ao ponto de quase não conseguir segurar o envelope. Yara não o absolveu com frases fáceis. Disse apenas que algumas pessoas atrasavam a verdade por medo, mas ainda assim podiam escolher a hora de parar de alimentá-la. Damião assentiu. Talvez fosse a primeira vez em anos que alguém lhe oferecia responsabilidade sem humilhação. Para homens acostumados a obedecer poderosos, isso já parecia uma forma de resgate. A caminho do almoço, Caio e Yara foram no mesmo carro, mas quase não falaram. Do lado de fora, Recife seguia com vendedores na calçada, ônibus cheios, crianças de farda, maré subindo. Dentro do carro, cada semáforo parecia alongar a respiração dos dois. Caio apertava o volante como se pudesse controlar também o desfecho. Yara mantinha as mãos abertas sobre o colo para não parecer que tremiam. Em determinado ponto, ele disse apenas: "Se tudo desmoronar, eu não largo sua mão." Ela respondeu sem olhar para ele: "Não prometa o que só vale em dia bonito." Caio entendeu e não insistiu. Encostou a ponta dos dedos na dela, e aquilo bastou. Quando a verdade explodiu no salão, o que se ouviu depois não foi só gritaria. Foi o som seco de décadas de teatro perdendo o equilíbrio. Empregados pararam nas portas, convidados esqueceram a educação treinada. Um copo caiu e se partiu perto do piano. Berenice tentou manter o timbre, mas a autoridade dela dependia de versão controlada. E versão controlada não resistia a uma criança que falava na hora exata. Renata olhou em volta procurando cumplicidade e encontrou apenas susto. Nenhuma mulher calculista suportava o instante em que percebia que virara espetáculo alheio. Foi nesse segundo que ela denunciou a sogra sem perceber que afundava junto. Mais tarde, já com as viaturas levando Berenice e Renata, Yara passou pelo corredor comprido do solar e sentiu a estranha falta da voz que sempre mandava, corrigia, diminuía. A ausência de opressão, ela descobriu, também assustava no começo. Nina correu até ela, abraçou suas pernas e perguntou, com a clareza ainda nova de quem reaprendia a existir, se casa ruim podia ficar boa. Yara se abaixou, limpou o rosto da menina e respondeu que casa não mudava sozinha, mudava quando as pessoas paravam de mentir dentro dela. Nina pareceu pensar seriamente naquilo antes de assentir, como se estivesse registrando uma lei. A despedida de Lígia foi simples e devastadora. Não houve caixão inteiro, porque a água e o tempo nem sempre devolviam o que tomavam. Houve tecido, pulseira recomposta, um retrato sem moldura, flores brancas demais para o gosto de Celeste, que preferia girassóis, e a voz firme do padre lendo um salmo que ninguém conseguiu ouvir por completo. Caio não fez discurso. Disse apenas perdão pela demora diante do altar. Yara não tentou ocupar lugar nenhum que não fosse o seu. Ficou ao lado, sustentando o peso do presente sem competir com o passado. Esse, talvez, tenha sido o gesto mais radical da história inteira. Os meses seguintes provaram que justiça não resolvia tudo num único golpe cinematográfico.
Houve audiências, advogados, jornalistas, fofocas, tentativas de acordo, parentes surgindo para oferecer ajuda interessada, conhecidos atravessando a rua para cochichar melhor. Ainda assim, algo fundamental havia mudado. Ninguém mais no solar aceitava chamar crueldade de tradição. Lourdes enfrentou um antigo fornecedor que tratava funcionárias com desdém. Augusto demitiu um segurança que fazia piada sobre briga de família. Caio passou a consultar Nina antes de qualquer decisão que afetasse a rotina dela. Yara abriu oficinas gratuitas aos sábados e encheu a varanda de crianças cobertas de barro e gargalhadas. O lugar, aos poucos, foi desaprendendo a hierarquia do medo. Até o romance, quando enfim encontrou espaço, não veio limpo. Yara teve recaídas de desconfiança. Às vezes, ao ouvir o celular de Caio tocar tarde da noite, o estômago fechava antes mesmo de ela saber quem chamava. Caio, por sua vez, confundia paz com prenúncio de tragédia, e custou a acreditar que um dia comum pudesse ser apenas um dia comum. Eles aprenderam devagar, quase sempre no detalhe. Dividir café amargo demais, discutir cor de parede, escolher juntos o lugar onde Nina faria as tarefas da escola, rir de Augusto cantando forró desafinado no quintal. O amor que sobrevivia depois do escândalo não parecia com paixão de novela às 8. Era menos vistoso e mais difícil, por isso mesmo talvez mais confiável. Numa manhã de chuva fina, meses depois, Berenice pediu para ver a neta. O pedido veio por meio dos advogados e acendeu discussões. Nina ouviu tudo calada e perguntou se gente má podia sentir saudade. Ninguém soube responder de imediato. Caio não queria expor a filha. Yara também não acreditava em redenção como tapete rápido sobre violência séria. No fim, decidiram que a resposta não precisava ser dada às pressas. Algumas portas mereciam continuar fechadas até que a casa aprendesse o valor das trancas. E havia, naquele processo inteiro, uma lição que Yara não abriria mão de ensinar à menina. Perdão sem responsabilidade virava novo abuso com roupa limpa. Quando o Centro de Memória para Mulheres foi inaugurado no antigo galpão de sal, Yara entrou por último. Não queria ver apenas placa bonita cobrindo o horror que havia acontecido ali. Queria sentir se o lugar tinha sido realmente mexido. As correntes sumiram, as paredes foram abertas, entrou luz, entrou janela, entrou cor. Em vez de cama de ferro, havia mesas de oficina, estantes de livros, um mural com azulejos feitos por mulheres do bairro e um canto reservado ao nome de Lígia. Nina correu até esse mural e encostou o passarinho de barro num nicho pequeno. Foi como se a história, finalmente, tivesse parado de ser cativeiro e começado a ser lembrança transformada em abrigo. E, porque toda a história de família deixava restos mesmo depois do fim aparente, houve ainda o dia em que Yara recebeu um pacote sem remetente. Dentro estava o perfume que Berenice criticara no primeiro mês dela no solar e um bilhete sem assinatura, escrito em letra conhecida: cheiro doce gruda. Yara não entregou aquilo a Caio de imediato. Sentou sozinha no ateliê, abriu o frasco, sentiu o aroma e depois despejou tudo no ralo. Não era gesto de raiva cega, era escolha. Certos símbolos só sobreviviam porque aceitávamos guardá-los. Ela lavou as mãos, voltou ao barro e desenhou um novo padrão de azulejo, ondas quebrando contra a pedra sem levá-la embora. Num sábado especialmente cheio, o solar recebeu vizinhas, artesãs, crianças e senhoras da igreja para a primeira feira aberta ao bairro depois de anos de portões quase simbólicos. Muita gente apareceu mais por curiosidade do que por apoio. Queriam ver de perto a casa onde a polícia entrara, a sala onde a matriarca caíra, a nora humilhada que não fora expulsa. Yara conhecia aquele tipo de olhar, o da pessoa que compra bolo e fofoca no mesmo gesto. Em vez de se esconder, ela circulou entre as barracas com o avental manchado de tinta, apresentou Celeste como mestra de tudo que sabia e deixou Nina vender pequenos pássaros de barro numa mesa pintada de amarelo. Aos poucos, o clima mudou. Quando um espaço deixava de ser altar de sobrenome e virava ponto de encontro, até o escândalo perdia parte do poder de mando.
Houve também um fim de tarde em que Caio encontrou, dentro de uma caixa antiga de fotografias, imagens de Orlando ao lado de Augusto bebê e de Berenice sorrindo de um jeito que nunca mais repetira nos anos seguintes. Aquilo o desmontou mais do que gostaria. Era cruel perceber que os monstros de hoje já haviam sido gente de carne, carência e escolha acumulada. Caio levou as fotos até o quintal e mostrou a Augusto. Os dois irmãos ficaram longos minutos sem fala, dividindo o mesmo banco de ferro onde, na infância, quase nunca lhes permitiram sentar juntos. Augusto riu sem humor ao notar que o pai tinha o mesmo jeito de inclinar a cabeça que ele herdou. Depois ficou sério e disse que sangue importava menos do que o que fazíamos quando descobríamos de onde ele vinha. Caio concordou. Naquele banco, os dois enterraram mais do que ressentimento. Enterraram a obrigação de repetir o enredo que lhes deram. Yara e Nina criaram um ritual para os dias difíceis. Quando a ansiedade apertava, elas iam para a varanda do ateliê com uma bacia d'água, argila macia e um pano azul. Modelavam objetos do medo-chave, porta, salto, corrimão, copo quebrado, rosto sem boca, e depois afundavam tudo devagar na água até perder a forma. Não é esquecer, Yara explicava à menina. É mudar o jeito de segurar. Nina levou tempo para compreender, mas um dia mergulhou sozinha a miniatura de uma mulher de coque rígido e, em vez de chorar, perguntou se barro ruim podia virar telha. Yara sorriu porque era exatamente isso que desejava para as duas, que o que quase as esmagou servisse um dia para cobrir outras da chuva. Mesmo presa ao processo judicial, o nome de Renata continuou rondando conversas. Algumas pessoas juravam que ela fora movida só por obsessão amorosa, outras que carregava rancor de classe desde a infância na casa da governanta, outras, ainda, que Berenice a moldara para substituir afeto por ambição. Yara recusava simplificações. Sabia que entender não era desculpar. O perigo de mulheres como Renata estava justamente na facilidade com que o mundo transformava sua violência em histeria romântica, como se empurrar alguém para a morte fosse apenas excesso de amor. Não era. Era escolha, cálculo e prazer em humilhar sob disfarce de desejo. Yara aprendeu a nomear sem maquiagem, porque nomes corretos impediam que a próxima vítima achasse que enlouquecera sozinha. Em uma visita ao centro de memória, estudantes de uma escola pública perguntaram a Augusto por que ele não vendeu logo o galpão e tentou apagar tudo. O homem, que antes trocaria qualquer pergunta séria por piada, respondeu com calma rara. Disse que lugar de crime doméstico costumava ser reformado para parecer que nada houve, e que justamente por isso tanta gente crescia, achando que o horror vivia só em becos escuros, nunca em sala de jantar com toalha engomada. Yara ouviu de longe e percebeu quanto aquele irmão improvável havia atravessado. O antigo inimigo, o homem que surgira de boné no mercado com aviso torto, tornara-se âncora moral em muitas cenas. Algumas histórias de família só se salvavam porque a pessoa escolhida para o papel de erro decidia, um dia, não colaborar mais com o teatro. Celeste, como sempre, trouxe leveza onde o drama ameaçava ficar solene demais. Certa manhã, discutiu com um fornecedor que tentava inflar o preço dos pigmentos por reconhecer o sobrenome Marcondes na nota de entrega. Cobrar mais porque agora tem rico querendo posar de regenerado? Vá roubar outro. Disparou, arrancando gargalhadas das alunas. Depois puxou Yara pelo braço e lembrou que dignidade também se protegia nos detalhes pequenos. Contrato bem lido, recibo guardado, funcionário tratado pelo nome, menino da entrega convidado para beber água. Casa justa não começa no tribunal, começa no jeito de pedir café, disse. Yara repetiu a frase tantas vezes que ela acabou pintada num azulejo da cozinha do solar. Numa noite de ventania, já perto do aniversário de 8 anos de Nina, faltou luz no casarão. O gerador demorou a pegar, e por alguns segundos o escuro caiu inteiro sobre os corredores. Antes, aquilo teria disparado pânico absoluto na menina. Dessa vez, ela apenas buscou a mão de Yara e pediu uma lanterna. Caio observou a cena com o peito apertado. Quando a luz voltou, encontrou Nina desenhando num caderno a festa que queria. Nada de salão grandioso, nada de lista de sobrenomes,
Nada de fotos posadas em frente à escadaria. Queria bolo simples, forró baixo, oficina de barro, Lourdes cantando e o pai sem gravata. Parecia pouco para quem nunca precisou reaprender o que era segurança. Para eles, era revolução doméstica. O aniversário aconteceu exatamente assim. Crianças do bairro correram pelo jardim. Augusto tocou o triângulo desafinado. Celeste brigou com o glacê e venceu. Caio queimou o primeiro lote de coxinhas e teve de aceitar as gargalhadas gerais. Yara ensinou os pequenos a modelar barcos e passarinhos. Em dado momento, Nina subiu numa cadeira e pediu silêncio. Todos temeram que ela travasse, mas a menina respirou fundo, olhou para o céu ainda sujo de nuvens e agradeceu por finalmente dormir sem ouvir o barulho da água dentro da cabeça. Não houve um adulto ali que não precisasse virar o rosto ou enxugar os olhos. A cura, eles descobriram, raramente entrava com fanfarra. Às vezes chegava numa frase curta dita por uma criança que sobrevivera. E o final, embora firme, não veio embrulhado em perfeição. Havia dias de recaída, audiências cansativas, uma imprensa que ainda adorava transformar dor de mulher em manchete saborosa, e parentes distantes prontos para testar fronteiras sempre que farejavam mudança de poder. Só que agora havia também método, afeto e memória. Yara não era mais a artesã chamada para remendar parede e depois descartada na cozinha. Era eixo de uma casa que escolhera se reerguer sem apagar a sujeira debaixo do tapete. Caio deixara de ser filho acuado diante da matriarca. Augusto abandonara o cinismo como única defesa. Nina encontrara voz. E talvez esse fosse o desfecho mais convincente de todos. Ninguém saiu ileso, mas todos pararam de confundir sobrevivência com submissão. No barro, no sal, na chuva e na madeira antiga, a vida enfim tinha recomeçado com o nome certo.